Olá, sejam bem-vindos à Cartilha das Emoções e Sentimentos dos Clássicos. Alfabetização emocional com literatura. Eu sou André Tadeu, eu sou palestrante, e esse meu trabalho é baseado no meu último livro, A Cartilha das Emoções e Sentimentos para Adultos. Essa nossa palestra, que aqui está no formato virtual, ela vai aliar fazer um diálogo entre a ciência do século XXI, que nos ensina como funcionam as emoções, com trechos de grandes autores ocidentais dos últimos 2000 anos, quando eles se referem às emoções, eles retratam as emoções, eles representam em prosa, em verso, as emoções e os sentimentos. Será que tem uma complementaridade entre a ciência e a literatura em busca do autoconhecimento? É isso que nós vamos desenvolver nessa palestra. Sejam bem-vindos, espero que vocês fiquem com a gente. O que são as emoções? Emoções são impulsos que nos geram uma ação imediata, que nos colocam para lidar com os desafios do nosso ambiente natural e social. A gente precisa pensar para se emocionar? Não. As emoções, elas são automáticas, rápidas e mais. Elas têm uma manifestação, uma expressão universal. Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, elas estão em todas as culturas, em todos os seres humanos, inclusive compartilhamos uma parte das nossas emoções com os outros animais. A gente vai para os clássicos e vê o que eles têm a falar sobre essas variações da raiva. Começando, por exemplo, com o grande Sófocles, né? Um dos grandes dramaturgos, o autor de uma grande tragédia, que é uma história de suspense, onde o investigador, no final, descobre que ele é o criminoso que ele procura, que é o Édipo Rei, uma sensacional peça de teatro. Se você pega uma partezinha do Sófocles nessa obra genial, ele diz o seguinte: odeio os que, quando em maquinações criminosas são apanhados, procuram embelezar os delitos. Olha que fina ironia, não é? Ele é o personagem que diz isso, ele é um juiz implacável e, no final, ele é a pessoa que ele está procurando. Você também tem ódio, você alimenta ódio de pessoas, por exemplo, que fazem o que o Sófocles está fazendo, está citando, maquinações para embelezar os seus delitos? O ódio é uma emoção muito intensa, né? Uma reprovação muito intensa, que se choca com os nossos valores. Agora, o ódio, quanto maior, mais desproporcional é a sua resposta ao problema. Você cultivar o ódio, ele vai gerando em você respostas muito exageradas ao dano inicial. Santo Agostinho, um dos grandes autores do início do cristianismo, tem a seguinte frase: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Então, você já está falando de outro nível de raiva aqui, que é a indignação. A indignação é uma intensidade onde a raiva nos move para fazer algo, né? Já o ódio nos move para fazer algo exagerado, desproporcional e com um alto nível de consumo de energia emocional da nossa parte. A indignação não. A indignação, ela é mais direcionada, mais específica e, se aliada à coragem, nos leva a realizar mudanças, segundo Santo Agostinho. Você é uma pessoa que de vez em quando fica indignada com as coisas e faz alguma coisa sobre elas? Ou é uma pessoa que cultiva ódios, né? E um dia você se vinga?
Já Cervantes, no seu genial Dom Quixote, diz o seguinte: quando a raiva deixa a mãe, não tem a língua paterna, tutor nem freio que o corrige. O que é a raiva deixa a mãe? É quando a raiva ela está lá, aprendida, ela é uma reação espontânea, você está habituado a ter aquela raiva. Não há língua paterna, ou seja, lei, regra, nem tutor, uma pessoa de autoridade, ou qualquer outro freio que a corrija. É isso que o Dom Quixote e Cervantes, por Dom Quixote, está dizendo. E a questão é, vocês concordam com ele? Você concorda com ele? Será que, se você tem uma raiva espontânea, não há regra, não há tutor, não há ninguém que consiga mudar essa raiva? De fato, a única pessoa que consegue alterar as respostas de raiva a determinado fato, a única pessoa é você mesmo. É você tendo autoconsciência e decidindo que você não vai mais reagir daquela maneira. Por quê? Língua paterna, as regras podem inibir um pouco o seu comportamento, mas não inibem o seu sentimento. Né? O sentimento ele pode ser alterado a partir do momento que você altere a forma com que você pensa sobre uma determinada circunstância. Outra pérola do Cervantes. A vingança pune, mas não tira as falhas. Você concorda com isso? A vingança é um sentimento primitivo de revide, mas ela não está preocupada, ela está preocupada em atacar, ela não está preocupada em corrigir, ela não está preocupada em educar, ela não está gerenciando situações, ela simplesmente é uma reação destrutiva a algo que te incomodou e te trouxe, que você percebeu que te trouxe prejuízo. Agora, Nietzsche. Evite sentimentos corrosivos, como o rancor, a raiva e as mágoas, que nos tiram noites de sono e em nada afetam as pessoas responsáveis por causá-los. Você concorda com isso? A mágoa, né? Rancor, ela nos afeta e nada afeta a quem nos causou. Então, é uma maneira de vivenciar um sentimento derivado da raiva muito destrutivo em relação a nós mesmos. E pouco, ele não altera a realidade, ele nem sequer nos leva a questionar quem causou. Então, de fato, um dos sentimentos mais importantes de a gente conseguir administrar e se livrar para a gente ter qualidade de vida emocional. O grande Machado de Assis dizia que há no amor um germe de ódio que pode vir a desenvolver-se depois. O que o Machado está dizendo aí? O Machado está dizendo que ele está falando do amor romântico, do amor passional, que tem um alto nível de possessividade, de apego, né? O que nós vamos falar ao longo da palestra, o amor romântico tem um quê de obsessão. E essa obsessão pode do amor virar ódio rapidinho, né? E o Machado foi um grande romancista, foi um material que ele usou magnificamente na sua obra. Outra pérola dele. O ciúme satisfez-se, mas o vingado estava louco. E a vingança tem... Eu costumo dizer assim, que sem vingança, sem grandes sagas de vingança, a literatura universal ficaria pobre, mas a vida real ficaria muito melhor. Né? Histórias ótimas de serem contadas são péssimas de serem vividas, e as histórias de vingança são normalmente péssimas, porque para se vingar, para destruir quem você odeia e quer se vingar, você passa muitas vezes por um processo de autodestruição e destruição das pessoas que estão à sua volta. E o Machado,
no seu clássico Dom Casmurro, faz um relato desse ciúmes obsessivo do Bentinho, que realmente é sensacional. É péssimo, mas é ótimo de ler, é péssimo de viver, né? O grande Oscar Wilde, escritor inglês, dava o seguinte conselho: não deixe de perturbar os seus inimigos, nada os irrita tanto. Você concorda? Quando alguém está querendo mostrar, te irritar, te perturbar, e você fala, tudo bem, eu te perdoo, é uma das coisas irritantes, né? Quem já sofreu bullying sabe que uma das formas anti-bullying é exatamente você não cair na esparrela de demonstrar que você ficou irritado com uma afronta, né? A raiva e o grande William Shakespeare, um dos maiores autores da história da literatura ocidental. Algumas frases dele. A cólera é o cavalo fogoso. Se lhe largamos o freio, o seu ardor exagerado em breve a deixa esgotada. Você concorda com William Shakespeare? A cólera, se você deixa, ela fica lá naquele ardor exagerado e ela se esgota por si. Na verdade, quem estuda a raiva diz que não. O fato de você explodir em cólera e ter atitudes coléricas não te livra necessariamente da cólera. O mais efetivo para você se livrar da cólera é você entender, é você conseguir fazer alguma coisa que interrompa o fluxo da cólera. Não é? Alguma coisa que te desvia a atenção para que você possa diminuir a intensidade dela, porque enquanto você está colérico, toda a sua mente, toda a sua memória, toda a sua consciência vai estar criando mais convicção de que você tem que estar colérico. E nem sempre a cólera se consome por si só. Né? Então, e um detalhe, os cardiologistas são quase que unânimes em dizer que um dos fatores de maior risco para a pessoa desenvolver problemas cardíacos precoces é o temperamento colérico, é a personalidade colérica, né? Que ela vai, vocês lembram, né? A definição da raiva, ela altera a pulsação cardíaca. Se a pessoa vive em cólera, ela vive explodindo, e a explosão, infelizmente, não libera o corpo, né? Às vezes você continua. Então, ou você faz alguma coisa com a sua cólera para evitar o seu estresse, tentar identificar os seus gatilhos, administrar melhor a sua vida para ter menos cólera, ou ela pode efetivamente ser fatal. Outra pérola do Shakespeare. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Você concorda com Shakespeare? É um veneninho. A raiva, especialmente a mágoa, é um veneno que a gente vai tomando e quer que os outros morram. Os outros fazem, os outros fazem algo que você acha errado e você fica num sofrimento intenso. Então, não é uma emoção útil, não é uma emoção saudável. Ela não te leva a resolver problemas, ela não te leva a reagir, ela só te leva ao sofrimento. Ame-me ou odeie-me. Ambas estão a meu favor. Se você me ama, eu vou estar sempre no seu coração. Se você me odeia, eu vou estar sempre na sua mente. Você concorda com William Shakespeare? Na realidade, coração e mente, a gente, na realidade, sabe hoje que é tudo na mente que a gente processa. São partes do nosso cérebro que processam as emoções.
as emoções agradáveis e as emoções desagradáveis. Mas as reações que a gente tem, por exemplo, quando a gente ama, vou estar sempre no seu coração. Poxa, quando você ama, você tem aquele relaxamento, você tem aquela confiança, você tem aquele bem-estar, não é? E aí a sua mente fica mais tranquila quando você está num momento de amor. Mas quando você está num momento de ódio, a sua mente está trabalhando freneticamente, né? Com pensamentos quase obsessivos e destrutivos. Vamos dizer que a ciência dialogaria com o Shakespeare, não. O amor e a mente e o ódio estão lá na sua mente. Agora, o que o Shakespeare está querendo dizer é que me ame ou me odeie, mas lembre de mim, né? Que é o que muita gente faz, né? Se ela não consegue conquistar a pessoa pelo amor, ela vai conquistar pelo ódio, né? E lembrando que as pessoas que causam ódio em nós, elas estão lá no nosso pensamento o tempo todo. Então, vale a pena a gente se livrar desses pensamentos e dessas pessoas que ocupam o nosso pensamento cheio de ódio, né? E o grande Fernando Pessoa, eu selecionei aqui uma poesia que fala de raiva, entre outras emoções. Presta atenção. A angústia, a raiva vil, o desespero de não poder confessar num tom de grito, num último grito austero, meu coração a sangrar. Falo, e as palavras que digo são um som, sopro, e sou eu. A arrancar a música, o segredo do tom do grito seu. A fúria de a dor, nem ter sorte em gritar, de o grito não ter, alcance maior que o silêncio que volta do ar na noite sem ser. Você consegue identificar várias emoções nessa poesia, não é? Raiva, desespero e angústia, logo na primeira frase. E o Fernando Pessoa, ele é muito feliz ao relatar a sensação de angústia, porque a angústia é exatamente isso. É aquele mal-estar que você não consegue definir exatamente o que é. Se você é uma pessoa que está com raiva e não consegue falar sobre essa raiva, se você não consegue se lamentar ou expressar de alguma maneira essa raiva, nem para você mesmo, não pode nem para você mesmo refletir e que você está com raiva ou que você está em desespero, surge um sentimento de angústia. Por isso que é muito importante você se permitir entrar em contato com aquilo, né, com a consciência do que te traz raiva e do que te traz desespero. Porque quando você entra você aceita e você compreende a sua raiva e seu desespero, você diminui a angústia, né? Pessoas que se conhecem mais, conhecem melhor as suas reações emocionais, elas ficam menos angustiadas com elas. E tem muito mais probabilidade de gerenciar esses estados, de abreviar esses estados e, principalmente, gerenciar as suas atitudes em relação ao seu desespero e à sua raiva. Não ser impulsivo sofrendo de raiva ou desespero. Bom, vamos ver o que os nossos clássicos falam sobre o medo? Sêneca, na Antiguidade. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal. E afligimos-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Você concorda com Sêneca? De fato, a nossa imaginação, uma vez que o medo esteja acionado e em forma de preocupação, quanto mais intenso o medo, maior a capacidade de a gente criar fantasias sobre o que pode dar de errado e aumentar o nosso medo. E esse processo, se ele é intenso, vira uma obsessão.
E, então, fatos que têm um tamanho vão criando proporções gigantescas por causa do medo. Miguel de Cervantes. Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Você concorda com Cervantes? De fato, o medo distorce a nossa percepção da realidade. Na realidade, todas as emoções, quando muito intensas, elas distorcem bastante a realidade. E no caso do medo, ela aumenta a percepção de risco, né? Immanuel Kant, essa aí é para quebrar a sua autoestima ou para te ajudar a ser mais realista. Olha lá. Immanuel Kant. Não há garantias. Do ponto de vista do medo, ninguém é forte o suficiente. E do ponto de vista do amor, ninguém é necessário. É uma dura colocação do Kant que nos coloca a pensar, né? De fato, sob o ponto de vista do medo, ninguém é forte o suficiente. E do amor, ninguém é necessário. Então, vamos nos aliar, pedir ajuda e, em relação ao amor, vamos cativar o amor, porque ninguém é necessário, né? E vamos aceitar as coisas que fogem ao nosso controle também. Acaba sendo uma coisa que nós vamos ver mais para frente. Vamos lá ao grande Shakespeare e o medo. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. De que morte que o Shakespeare está falando? Quando você se preocupa, você simula, né, tudo de errado, todas as coisas catastróficas, e você, na sua mente, você simula a sua própria morte. Já o corajoso, ele experimenta a morte uma única vez. Outra pérola de Shakespeare. De todas as paixões baixas, o medo é a mais amaldiçoada. Você concorda? O medo é uma paixão amaldiçoada. De fato, muitas pessoas, elas não querem ter medo. Elas têm vergonha de ter medo. E quando você tem vergonha de ter medo, ou você tenta negar o próprio medo, isso te ajuda ou te atrapalha para lidar com medo? O fato de você não ter percepção do seu medo ajuda você a lidar com o medo? Normalmente não. Né? Você tenta bloquear a consciência, mas o medo está lá. O medo, ele só diminui, a gente só tem mais poder sobre os nossos medos quando a gente resolve enfrentá-lo. E os especialistas em lidar com medo, normalmente tratam o medo por etapas. Uma grande fobia, que é um medo descontrolado de algo cotidiano, normalmente ela é trabalhada por etapas e com a ajuda de um profissional, né? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, que é um dos medos mais comuns do ser humano, vai para um curso de desinibição e oratória, então ele começa conversando com duas, de repente ele vai fazer uma palestra para 3, ele vai num auditório, primeiro ele faz um reconhecimento no auditório vazio, para depois fazer uma tentativa de falar para um pouco de gente num curto espaço de tempo. Então você vai tendo que lidar por etapas com os seus medos. Isso ajuda. Você tentar enfrentar os seus medos, grandes medos, de uma maneira abrupta, pode dar certo, mas também pode dar muito errado, especialmente dependendo do risco que isso envolva. Por exemplo, uma pessoa... Eu já vi histórias de pessoas que queriam tirar o medo de alguém de altura e colocaram ela para andar num teleférico. E a pessoa pulou do teleférico. Né? Não era o que os seus amigos queriam fazer,
mas é o que efetivamente aconteceu. Então, dependendo do medo, você vai ter que enfrentar por etapas. O medo de altura, você começa com uma escadinha, primeiro degrau, depois o segundo degrau, e vai indo. Né? É a forma de trabalhar. Não tenha vergonha. Ao contrário do que o Shakespeare está dizendo, e de fato o Shakespeare e os seus personagens estão relatando uma visão anti-medo, né? Uma visão de preconceituosa em relação ao medo. O medo também ele é importante para a nossa sobrevivência, mas a gente tem que lidar com ele. A coragem não é negar o medo, a coragem é você lidar com o medo e não se deter diante do medo. Não é? Agora, outra frase do Shakespeare em relação a medo. O horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. É muito interessante isso que o Shakespeare está falando. A nossa imaginação, alimentada pelo medo, pode criar filmes catástrofes que Hollywood teria inveja. Né? Então, como a nossa percepção fica muito... Quanto mais estamos dominados pelo medo, mais a nossa distorção da realidade pode ser intensa. Quando a gente vai fazer terapia, muitas vezes, focada em lidar com medos, a gente tem aquele momento que você tem que distinguir os fatos das suas percepções e dos seus pensamentos sobre eles. Né? Porque os fatos são desse tamanho, a sua percepção pode ser múltiplas vezes maior do que o fato, né? Então, se você consegue ter uma visão mais realista de um risco, você tem muito mais capacidade de gerenciá-lo. E, por fim, o medo e os clássicos. Nietzsche. O medo é o pai da moralidade. Você concorda com isso? Olha, gente, segundo neurocientistas e psiquiatras, só existe um tipo de mente que tem um tipo de transtorno de personalidade que não tem medo. Sabe o nome que se dá isso para o único ser humano, o tipo de cérebro que não processa o medo? É o transtorno do psicopata. Né? O psicopata faz o que faz, coisas amorais, porque não tem medo. Ele não tem culpa. E a culpa é uma variação do medo. Não é? Portanto, o Nietzsche está numa posição aí, uma frase que tem um fundamento. Né? O medo é o pai da moralidade, ele é fundamental. Sem medo não há moralidade. Agora, Machado de Assis dizia na sua obra que o medo é um preconceito dos nervos, e um preconceito desfaz-se, basta a simples reflexão. Você concorda com o Machado? Se você refletir, você consegue ultrapassar o preconceito do medo? Muitas vezes, quando o medo não é tão intenso, você consegue, sim, refletir. Existem exercícios de reflexão sobre análise de medo. Né? Lógico que você tem que criar uma situação de maior tranquilidade. No meio de uma situação que você está altamente ansioso, você vai ter muita dificuldade de fazer uma análise realista do medo. Mas, num outro momento, num momento que você está mais relaxado, você consegue, e com a ajuda de outras pessoas. E se for um medo muito intenso, realmente você vai precisar até de uma pessoa qualificada, um terapeuta que saiba, tenha técnicas para lidar com bloqueios e fobias. E pode ser muito produtivo isso. Né? Mas existe um fundo de verdade, sim, do que o Machado está falando. Fernando Pessoa, olha o que ele diz. Correr riscos reais, além de me apavorar, não é por medo que eu sinta excessivamente. Perturba-me a perfeita atenção às minhas sensações, o que me incomoda e me despersonaliza. O que o Pessoa está dizendo bate muito
com a percepção de pessoas que têm transtornos de ansiedade, de medo e de fobia. Por exemplo, quem teve ataque de pânico, o mal-estar é tão profundo que a pessoa ela começa a ter medo de ter um novo ataque de pânico, né? Porque as sensações são muito ruins. É uma sensação de quase morte, de uma morte iminente. Aliás, você só tem o diagnóstico do transtorno de pânico com um diagnóstico de um especialista, porque para a pessoa aquilo é um ataque cardíaco, é um infarto, né? Só que você vai fazer os exames e não está nada de errado no coração, não tem nada de diferente do seu corpo, a não ser a sua mente, que está lá numa descarga de medo desproporcional. Então, dessensibilizar-se, por exemplo, muitas pessoas que tratam, né, alguns especialistas que tratam de pânico e de fobias, eles treinam as pessoas a lidar e a perceber os seus sintomas de medo intenso e não se apavorar com ele. Fazer um exercício de respiração, de relaxamento e saber que aquilo vai passar, que aquilo é uma descarga elétrica, é uma reação emocional desproporcional e que vai passar. Você se dessensibilizar dos sintomas do medo intenso. Então, Fernando Pessoa está levantando uma lebre muito importante aí. Às vezes a pessoa, mais do que o que ela tem medo de ter medo, né? E Jane Austen, a grande escritora inglesa, autora do Razão e Sensibilidade. Olha aí um trecho do livro. Não tenho medo de mostrar meus sentimentos e de fazer coisas imprudentes, pois acredito que o que não se mostra não se sente. Coisa que talvez surpreenda muito a você, pois os seus sentimentos são tão guardados que parecem não existir realmente. Essa tese, você concorda com o personagem aí do romance? O que não se mostra não se sente? Não, às vezes se sente muita coisa e não se mostra nada. E esse é um dos grandes bloqueios nas relações, em qualquer tipo de relação. É você nunca mostrar o que você realmente sente. Isso é um bloqueio na relação amorosa, na relação familiar, na relação profissional, né? Então, você explodir por tudo, você está naquele extremo, também é prejudicial nos relacionamentos, mas você nunca mostrar o que você sente também é um tremendo bloqueio. Tira a confiança, as pessoas não conseguem ler o que te agrada, o que te desagrada realmente, não é? Então, presta atenção nisso. Você consegue demonstrar o que você sente? Isso é importante para as outras pessoas e para você? Vamos ver um pouco do que os grandes escritores falaram sobre a aversão. Epiteto, lá na antiguidade, queria ser livre. Para essa liberdade só há um caminho, o desprezo das coisas que não dependem de nós. Essa é a base de uma escola filosófica muito importante, que é a escola do estoicismo, né? E é um desafio. Você consegue fazer isso, desprezar as coisas que não dependem de vocês, só pensar nas coisas que dependem? Quem consegue fazer isso é muito mais ativo e muito menos ansioso, né? Porque você não se detém com as coisas que você não tem controle, né? Tem pessoas que eu não vou amar porque eu não tenho certeza se o outro me ama. E assim você não vai amar nunca, né? Eu não tenho certeza se eu vou fazer sucesso. Se você não tem certeza, se você depende do sucesso, da certeza do sucesso para fazer qualquer coisa, você não vai fazer nada, né? Então, desprezar das coisas que não dependem de nós é um exercício. A gente pode melhorar nesse aspecto e se libertar de muitas amarras inúteis.
Shakespeare, em Hamlet, né? Naquela trama que ele mais para frente vai dizer que há algo de podre no reino da Dinamarca, também tem essa pérola. Que nojo o mundo, este jardim de ervas daninhas. As ervas daninhas que ele está se referindo são as pessoas falsas, aquela rede de intriga que está envolvendo a corte na qual ele é príncipe. Molière, o mestre da comédia francesa, ele diz o seguinte: o desprezo é uma pílula amarga que se pode engolir, mas que se não pode mastigar sem fazer caretas. Ele está fazendo uma piada sobre a expressão do nojo, da aversão, né? Que é exatamente isso. Caretas. Jane Austen. Onde há predisposição para antipatia, jamais faltará motivo. Você concorda com a Jane Austen? Realmente, quando você se predispõe para ter antipatia de algo ou alguém, tudo o que ela faz é interpretado no viés da antipatia. Ela adora dizer bom dia, né? Mas é falsa. É falsa. Todas as pequenas gentilezas que a pessoa pode fazer é interpretado de uma maneira negativa. A questão que é muito interessante, quando alguém nos incomoda num tal nível, né, que gera uma antipatia, ou uma atividade gera uma grande antipatia, e é uma pessoa que está no seu convívio, e você não tem opção de se afastar dela, e muitas vezes no trabalho isso acontece, né? Você não tem opção, né? Você não escolheu seus colegas, você não escolheu seu chefe, e você se perguntar por que a pessoa gera tanta antipatia. É por algo real, é por alguma coisa que aconteceu, que fez, ou que ela falou, ou é uma antipatia gratuita. Porque se é uma antipatia gratuita, às vezes a gente está colocando, às vezes a pessoa às vezes até parece com alguém que a gente não gosta e, de repente, ela gera antipatia. Né? Ou tem uma atitude dela que lembra alguém que você não gosta e aquela atitude acaba sendo um gatilho para você não gostar de tudo que ela faz. Então, às vezes, essa antipatia ela precisa ser explorada para que você possa conviver com a pessoa. Se é um fato real que a pessoa, se é uma atitude, se é algo que você possa conversar e que você possa negociar, você pode recuperar a relação. Se é algo que você desconhece, que faz você ter antipatia pela pessoa, provavelmente é um preconceito. E vale a pena você refletir a respeito disso. Emily Brontë, a inglesa, importante romancista também. Sei que a sua reserva se origina de uma aversão pelas exibições de sentimentos, pelas manifestações de gentileza recíproca. Olha, uma crítica velada, né, aos modos da pessoa. Né? A pessoa ela não exibe sentimento, ela não tem uma gentileza recíproca. Né? Tem pessoas que falam, como você é grosso. A Emily Brontë tem essa forma toda rebuscada de expressar uma antipatia por alguém. E uma condenação pelo comportamento de alguém. Né? O Nietzsche, ele diz o seguinte: as mulheres podem tornar-se facilmente amigas de um homem, mas, para manter essa amizade, torna-se indispensável o concurso de uma pequena antipatia física. Você concorda com Nietzsche? Para um homem e uma mulher terem uma boa amizade, não pode ter atração sexual. Você não pode achar uma pessoa atraente, bonita e ter amizade com ela. Você concorda? Algumas pessoas concordam, algumas pessoas não concordam. E isso também tem a ver com autoconhecimento. Né? Eu sei que eu tenho uma atração, a pessoa é atraente, e a pessoa não está disponível, nem eu.
vou ter um relacionamento com ela não sexual, de amizade, isso demanda bastante autoconhecimento e autocontrole. Algumas pessoas fazem isso naturalmente, outras têm uma dificuldade muito grande de fazer. Júlio Renard. Um pouco de desprezo economiza bastante ódio. Essa frase é muito interessante, né? O ódio consome muita energia, o desprezo não. Então, quem consegue transformar alguns dos seus ódios em desprezo vai ter muito menos trabalho e dormir muito melhor. O George Bernard Shaw. O silêncio é a mais perfeita expressão de desprezo. Você concorda? Às vezes a melhor resposta é o silêncio, quando você ouvir alguma coisa absolutamente desprezível, ou alguém fez uma proposta desprezível para você, às vezes o silêncio é a melhor resposta. A aversão e Shakespeare. Presta atenção nesse soneto do Shakespeare, muito inteligente. Quando me tratas mal e desprezado, sinto que o meu valor vês com desdém. Lutando contra mim, fico a teu lado. E ainda perjuro, provo que és um bem. Conhecendo melhor meus próprios erros, a te apoiar te ponho a par da história, de ocultas faltas onde estou enfermo. Então, ao me perder, tens toda a glória, mas lucro também tiro desse ofício. Curvando sobre ti amor tamanho, mal que me faço me traz benefício, pois o que ganhas, 2 vezes ganho. Assim é o meu amor e a ti o reporto. Por ti, todas as culpas eu suporto. Olha que interessante, né? Ele está relatando aquele tipo de relação que uma pessoa adora desdenhar da outra. E como ele ama aquela pessoa, ele ajuda a pessoa a se desvalorizar. E isso é um componente muito comum nos relacionamentos. Alguém diria até que isso aí é um soneto do masoquista, do masoquismo no relacionamento. E existem muitos relacionamentos baseados nisso, e a grande pergunta da pessoa é: por que você ama tanto quem te despreza? Tem pessoas que elas são incapazes de amar quem as valoriza, elas só amam quem as despreza. Isso aí, provavelmente, só em terapia ela vai conseguir entender e reinterpretar a si mesmo, mudar a sua visão de si mesmo para poder achar que ela merece ser valorizada nos seus relacionamentos. Vamos ver o que os grandes autores, algumas citações deles sobre tristeza. Na antiguidade, Sêneca dizia: devem ser evitados os tristes de que tudo se queixam. Né? Parece que aquelas pessoas que se queixam de tudo podem ser altamente contagiosas, né, no nosso estado emocional. Miguel de Cervantes dizia que as tristezas não foram feitas para os animais, mas para os homens. Mas se os homens sentem muito, tornam-se animais. É muito interessante isso. O que nos separa dos animais, em linha geral? A nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade cognitiva. E ela, justamente quando a gente está deprimido, por exemplo, a nossa capacidade cognitiva ela fica totalmente comprometida, né? O pesar e o prazer andam tão emparelhados que tanto se desnorteia o triste que desespera, quanto o alegre que confia. Alegrias intensas e tristezas intensas podem desnortear uma pessoa e alterar a sua capacidade de avaliação. A gente não deveria tomar decisões muito tristes nem muito alegres, porque a gente está alterado
a gente não consegue fazer uma boa leitura, uma leitura realista da realidade. Padre Antônio Vieira, grande escritor. Não há alegria neste mundo tão privilegiada que não pague pensão à tristeza. Alegria e tristezas, duas faces da mesma moeda, né? Os símbolos do teatro. E, na realidade, a ausência do que nos alegra nos entristece. Né? Então, entender o que nos alegra e o que nos entristece é muito importante e nos ajuda a tomar decisões boas, porque às vezes a gente quer, em busca de uma alegria, a gente toma decisões que vão nos deixar mais tristes do que alegres. Né? Jean-Jacques Rousseau. A alma resiste muito mais facilmente às mais vivas dores do que à tristeza prolongada. Você concorda com isso? Segundo relatos de nossos contemporâneos, como, por exemplo, o médico como Drauzio Varela, que foi um cancerologista por mais de 50 anos, ele em uma entrevista, ele disse, olha, eu fiquei 50 anos tratando de pacientes graves que estavam enfrentando muitas dores. Desses centenas ou milhares de pacientes, só 2 se suicidaram no processo, porque estavam deprimidos. Então, você está enfrentando uma dor muito intensa, não significa que você vai deprimir. Né? Dores físicas, né? A depressão, ela mexe com a nossa capacidade, ela já gera uma dor emocional muito intensa e, às vezes, totalmente desproporcional aos gatilhos externos. Então, vamos pensar nisso. Victor Hugo. Se um homem é feliz, então está triste todos os dias. Cada dia tem o seu quinhão de tristeza ou a sua pequena preocupação. Você concorda com Victor Hugo? Parece contraditório, né? A pessoa é feliz ou ela está triste todo dia, tem tristeza e preocupação todo dia, mas o que é curioso é que especialistas em bem-estar tendem a concordar com o Victor Hugo. Uma pessoa emocionalmente saudável vive todas as emoções num dia. Né? Tem momentos de tristeza, de preocupação, de antipatia, mas também tem de alegria, tem também afeto, ela vive as emoções que são de curta duração. Elas não ficam em estados, elas raramente ficam em estados de ânimo em emoções negativas, em sentimentos negativos. Né? Essa é a diferença. Né? Pessoas que estão com uma saúde emocional ruim, elas não conseguem ser felizes, elas não conseguem ter momentos de alegria, elas não conseguem ter momentos de paz, de tranquilidade, de afeto. O tempo todo está negativo. Né? A melancolia é a felicidade de ser triste. Concorda? Aquela pessoa melancólica fala, a aula está sendo muito boa, mas boa mesmo era aquela lá do passado. Porque parece que o passado está sempre melhor do que o presente. Né? E o bom mesmo era o passado, falar do passado e não do presente. A melancolia é muito a tendência de estar no passado. E isso acaba sendo, inclusive, complementando com uma frase de Flaubert. Cuidado com a tristeza. Ela é um vício. Às vezes você já tem uma tendência de temperamento a ser melancólico. E às vezes você vai ficando tudo era melhor no passado, não está nada bom no presente, só vê problema no presente. Isso pode ser um vício. Dá para... e como todo vício, vale a pena a gente prestar atenção. Né? Se você está muito negativo, excessivamente negativo, o que pode melhorar o seu estado de ânimo? Para você sair dessa obsessão em buscar coisas, em interpretar a realidade com melancolia, com tristeza. Paul Verlaine. Não há nada melhor para uma alma do que tornar menos triste outra alma.
Alguns especialistas em estados de bem-estar confirmam essa afirmação do Paul Verlaine. Atos de generosidade propositais nos melhoram o nosso estado emocional. Né? Vou ligar para aquele meu amigo desempregado, vou ver como é que ele está, vou visitar aquele meu parente que está doente, né? Fiquei preocupado com fulano de tal, não estava legal, vou ver como é que ele está. Essa preocupação com o outro que está em sofrimento melhora nosso estado emocional. Existem algumas pesquisas que comprovam isso. Fernando Pessoa tem presta atenção na observação dele, toda a poesia, e a canção é uma poesia ajudada, reflete o que a alma não tem. Por isso, a canção dos povos tristes é alegre, e a canção dos povos alegres é triste. Por essa lógica, o samba é resultado de um povo que está precisando se alegrar, porque está triste, né? Que eram os afro-brasileiros, escravos, negros, pretos, e que tinham uma vida muito dura e que fizeram uma música muito alegre. Né? Agora, o que é curioso é que as pesquisas mostram que a música, mesmo a música triste, quando você está triste, te deixa melhor. A música gera dopamina, ela anima você. Mesmo quando você está triste, você entra numa música triste, tem aquele momento de catarse e melhora. Né? Então, a música é um poderoso elemento de melhoria do nosso estado mental e emocional. A tristeza e a poetisa Florbela Espanca. Teus olhos têm uma cor de uma expressão tão divina, tão misteriosa e triste, como foi a minha sina. É uma expressão de saudade vagando no mar incerto. Parecem negros de longe, parecem azuis de perto. Mas nem negros nem azuis são teus olhos, meu amor. Seriam da cor da mágoa, se a mágoa tivesse cor. Essa representação de olhos, do olhar da tristeza. Né? E é interessante que se a mágoa tivesse cor, a tristeza tira um pouco de energia da nossa capacidade, inclusive, até de perceber cores. Né? A pessoa que está muito, muito triste, com o metabolismo abaixo do seu normal, não vê cores. Então, ao mesmo tempo que a expressão de alguém que está muito triste, ela fica sem vida, e ela fica com menos cor, a própria vida de quem está muito triste parece que tem menos cor. Né? Vamos ver um pouco o que os clássicos dizem da alegria, começando com Shakespeare. Para o trabalho que gostamos, levantamo-nos cedo e fazemo-lo com alegria. Você concorda? Normalmente é isso. Atividades que nos geram fluxo, segundo os neurocientistas, né? Aquelas atividades que a gente gosta, que a gente se concentra, que a gente não vê o tempo passar, que a gente se relaxa para fazer, são aquelas que nos dão muita alegria. Né? Não há arauto mais perfeito da alegria do que o silêncio. Eu sentir-me-ia muito pouco feliz se me fosse possível dizer a que ponto sou. É muito interessante isso. Essa frase parece que tem uma contradição, a alegria no silêncio. Que tipo de alegria combina mais com silêncio? É aquela alegria tranquila da felicidade. A felicidade, a alegria, é um estado de ânimo alegre. Então, você está em paz, você está calmo, você está tranquilo, você está satisfeito, né? As coisas não te incomodam. Então, você não tem tanta necessidade de ficar expressando a sua alegria.
né? Não é o tipo de alegria de face. A felicidade real não tem pouca necessidade de ficar colocando fotos nas redes sociais. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. O Shakespeare está falando de uma coisa que é comprovada hoje em estudos da psicologia. O que acontece? A gente tem uma forte... Primeiro, a nossa mente tem um viés da negatividade. O nosso cérebro tem um viés da negatividade. A gente falou de todas as emoções negativas, né? Das emoções desagradáveis, né? Raiva, tristeza, medo, nojo. Todas elas, a memória daquilo que nos gera essas emoções, ela costuma ser mais intensa do que as que nos deixam bem, as que nos deixam felizes, né? Então, nós já tem isso, já tem esse elemento fisiológico, mais intenso. Por quê? Porque as emoções não foram feitas para a gente ficar feliz, as emoções foram feitas para a gente sobreviver e passar os nossos genes para frente, né? Então, medo tem que ser intenso ou você vai morrer. O medo, senão você não vai tomar uma atitude diante de um risco. A raiva e assim por diante. Então, nosso cérebro tem o viés da negatividade e tem um outro fator. Tudo que nos dá muita alegria, conquistas que nos dão muita alegria, depois de 6 meses, tendem a virar o novo normal. Portanto, aquilo que nos deixava feliz, nos deixou feliz há 6 meses atrás, hoje a gente nem lembra daquilo. Por isso que os especialistas dizem que para você melhorar o seu estado de ânimo, é muito interessante você exercitar a capacidade de lembrar de coisas boas, de coisas positivas, de coisas importantes que aconteceram ao longo do dia, ao longo da semana, que você tem e que você agradece. Porque essa é uma forma do seu cérebro recordar o muito que temos e diminuir o sofrimento pelo pouco que nos falta, como diria o Shakespeare. Na antiguidade, Plutarco dizia: uma alegria tumultuosa anuncia uma felicidade medíocre e breve. Na realidade, alegria tumultuosa e felicidade são coisas... elas são variações da alegria, mas a felicidade não é breve. A felicidade, ela é um estado de ânimo, né? Então, não vamos confundir alegria com felicidade. Muitas coisas nos dão alegria é emoção, alegria é rápida. Felicidade já é sentimento e é estado de ânimo. Bom, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nos dão alegria para ter a felicidade de longo prazo, né? Goethe, o grande escritor alemão, quem faz com alegria e se alegra com o efetuado é feliz. Goethe está falando daquilo que a gente costuma dizer aqui: amar o que faz e fazer o que ama, né? Tanto o que você faz te dá prazer, te dá alegria, quanto o que você faz é importante, te dá orgulho. Então, são duas fontes de alegria que aumentam sua satisfação com aquilo que você faz. Balzac, o grande novelista: a alegria só pode brotar de entre as pessoas que se sentem iguais. É curioso. Pesquisas sobre bem-estar nas nações costumam apontar que nações menos desiguais tendem a ser mais felizes. Situações com muita desigualdade, sociedades com muita desigualdade, trabalhos onde há muita desigualdade, famílias onde há muita desigualdade, aumentam a infelicidade. São fatores de aumento de infelicidade. Mark Twain: o desgosto pode tomar conta de si próprio, mas para tirar todo o partido de uma alegria, temos de ter alguém com quem a partilhar. Você concorda? O que é interessante
é que se você compartilha um desgosto, você diminui a intensidade dessa emoção. Se você compartilha uma alegria, você aumenta a intensidade dessa emoção, né? É muito interessante. Ibsen, o grande dramaturgo sueco, dizia: pode-se ficar alegre consigo mesmo durante certo tempo, mas a longo prazo a alegria tem que ser compartilhada por duas pessoas. Ele está aqui falando da importância de se achar um parceiro, uma parceira, uma ligação romântica, e que isso aumenta a felicidade. De fato, aumenta a vida, né? Pessoas que se casam vivem mais. Agora, não é apenas a relação romântica, a relação familiar, a relação de amigos, você se sentir integrado numa comunidade de apoio mútuo é muito importante para você manter a alegria, né? E várias pesquisas apontam esse fato. Você está satisfeito com as suas relações, geralmente na vida, é um fator que leva você a viver mais e melhor. Oscar Wilde: a vida é muito importante para se falar seriamente sobre ela. É um convite para você se afastar um pouquinho da sua vida. Quando você se desconecta um pouco emocionalmente das coisas, você consegue ver o lado ridículo da vida, né? E você consegue rir de si mesmo. E a capacidade de rir de si mesmo é um elemento da saúde emocional. Você não se leva tão a sério o tempo todo, né? Machado de Assis: não há alegria pública que valha uma boa alegria particular. Essa concepção do Machado é o oposto da geração Facebook, né? Tudo tem que ser mostrado, tem que ser público. E as grandes alegrias, segundo Machado de Assis, são vividas no particular. Você concorda com ele? Uma poesia do Fernando Pessoa que fala um pouco do estado de estar alegre. Eu amo tudo que foi, tudo o que já não é. A dor que já não me dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou alegria só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. Então, veja bem, tem muito a ver com olhar o passado, ver o que foi, a dor passou, que bom. O que foi bom também passou e eu estou hoje. Isso relata muito do estado. Quanto mais no presente, mais felizes, mais alegria a gente tem. Quanto mais no passado, mais melancólico a gente é. Quanto mais no futuro, mais preocupado e ansioso a gente fica. A felicidade é vivida... Aumentar a felicidade é estar no presente. E esse texto do Pessoa fala muito do agradecer e se liberar do que foi bom, do que foi ruim, e estar hoje, nesse dia, clássicos. Mas antes começamos com Santo Agostinho, né, do início do cristianismo. A medida do amor é amar sem medida. Santo Agostinho está falando de paixão aqui? Não. Ele está falando do amor incondicional. Um amor fraternal, um amor filial, maternal, mas a paixão cobra, né? William Shakespeare: é um amor pobre aquele que se pode medir. O Shakespeare está refletindo a mesma ideia, né? Que se você falar, eu gosto, mas eu estou condicionando o meu gostar. E quando você condiciona o gostar, não é amor, não é esse amor intenso. O amor não se vê com os olhos, mas com o coração. Hoje, a gente vê que, na realidade, é a nossa mente, né? As emoções, elas são processadas no nosso cérebro e geram alterações, inclusive pulsação cardíaca muda, né? Quando você vê alguém que você está apaixonado. Então, é a sua mente. E a sua mente gera uma percepção alterada da pessoa que você ama. É muito melhor viver
sem felicidade do que sem amor. Você concorda com Shakespeare? O que é mais importante? Felicidade, viver sem felicidade ou viver sem amor? O que você escolheria? Segundo muitos especialistas em felicidade, o amor é um componente da felicidade. Sem relações afetivas fortes, importantes, é difícil ser feliz. Agora, quando você está tratando do amor romântico, o amor romântico é intenso, mas ele causa muita felicidade e muita infelicidade. Né? Então, é uma questão assim, que tipo de amor você está tratando? Né? A vida sem amor não tem felicidade, mas o amor romântico, basear a sua felicidade no amor romântico, é uma felicidade de curto prazo, e sempre atropelada com muito sofrimento. Vitor Hugo, vós que sofreis porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele. É o elogio do grande autor romântico ao ideal do romantismo. Né? O que é muito bonito, mas péssimo para a saúde mental, porque você se basear, você é capaz de morrer por causa de um amor. Mas aí vem, por exemplo, um colega, um contemporâneo do Vitor Hugo, Leon Tolstói, diz o seguinte: o amor começa quando uma pessoa se sente só e termina quando uma pessoa deseja estar só. Então, Tolstói já vai para um realismo em que ele vê que o amor é uma necessidade. Você está se sentindo só e você vai em busca do amor. E quando acaba esse amor romântico, você quer voltar a ficar só. Então, é um ciclo e é uma necessidade sua. Friedrich Nietzsche. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidades de ver as coisas tal como elas não são. É interessante. Ele está falando também do amor romântico, não é? O amor, em qualquer forma, ele altera a nossa percepção, né? Quando você gosta muito de alguém, você vai ver essa pessoa diferente que se você não gostasse dela. Agora, quando você está apaixonado por alguém, esse nível de distorção da realidade pode chegar ao ponto de simples alucinação. Você cria uma pessoa que ninguém vê. Há sempre uma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. Gente, alguns especialistas falam que o amor romântico, a paixão, é comparável a uma demência temporária. Essa demência temporária tem a ver com fatos da realidade, mas distorce de um tal jeito que vira outra coisa, uma realidade paralela. E é tão forte que não adianta, todos nós que vivemos uma paixão ou que tivemos alguém próximo que estava apaixonado, já viu isso. Fulano não é o que você pensa. Sim. Você cria uma realidade tão forte na sua cabeça que não há ninguém que possa demover você daquela realidade. Olha o que o Fernando Pessoa fala do amor romântico. Presta atenção. O amor romântico é como um traje que, como não é eterno, dura tanto quanto dura. E, em breve, sob a veste do ideal que formamos, que se esfacela, surge o corpo real da pessoa humana em que o vestimos. O amor romântico, portanto, é um caminho de desilusão. Só o não é quando a desilusão, aceite desde o princípio, decide variar de ideal constantemente, tecer constantemente nas oficinas da alma novos trajes, com que constantemente se renove o aspecto da criatura por eles vestida. Olha que maravilha de texto sobre como um amor romântico que está fadado a ter um tempo de fim, né? Vai ter um fim, vai ter uma desilusão, mas que pode ser transformado em outras coisas. Você vai colocando uma veste
outras vestes naquela criatura. E ele está relatando o que acontece nos relacionamentos de longa duração. Começa com uma paixão, aí vira um amor companheiro, vira uma parceria na criação de filhos, na criação de uma vida, em memórias, em cuidar um do outro, não é? E então você vai vestindo a pessoa de outras vestes. Esta é a capacidade que as pessoas têm de construir relacionamentos de longo prazo a partir do amor romântico. E, para finalizar essa parte, um outro poema do Fernando Pessoa. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala. Quem quer dizer quanto sente fica sem alma nem fala. Fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. É a arte do Fernando Pessoa de construir em palavras a dificuldade de comunicar amor. Um amor intenso, um amor romântico, uma paixão. E toda emoção intensa é difícil de ser verbalizada. A gente precisa de um processo de racionalização para poder verbalizar. E no caso do amor, tem a ver com o medo da rejeição, que é alto quando você está apaixonado. Lidar com tudo isso. É isso que ele está relatando lindamente nessa poesia. Muito bem, nós fazemos esse treinamento, essa palestra, a Cartilha das Emoções e Sentimentos dos Clássicos, em escolas, em centros culturais, em empresas, em instituições. É uma maneira leve de se refletir sobre as próprias emoções, com benefícios no lado pessoal, no lado profissional, e um entretenimento que nos traz em contato não apenas com as nossas emoções, mas com grandes palavras e grandes autores. Não é? E, no final, a gente sempre lembra que você não precisa ser um William Shakespeare, um Fernando Pessoa ou um Camões, um gênio da literatura, para retratar as suas próprias emoções. Né? Ter o costume de colocar suas emoções, suas percepções, seus dilemas num diário é um exercício de autopercepção. Transformar as suas sensações, seus sentimentos em palavras é algo que te ajuda a lidar com elas e a se livrar das dores mais rapidamente. É uma recomendação. E estamos à disposição no nosso site. Você tem aqui centralpaulista.com, além de ter materiais das nossas palestras, nossos contatos, você também tem uma loja onde você pode adquirir o nosso livro, A Cartilha das Emoções e Sentimentos para Adultos. Esse aqui também é o meu e-mail, andre@centralpaulista.com, estamos à sua disposição. E, para finalizar, eu gostaria de ler uma última poesia que todos nós já ouvimos, que é um clássico dos clássicos da língua portuguesa, uma poesia que foi feita há cinco séculos, e o que mostra a força de um autor clássico. O que é um clássico? É aquele que o tempo passa, mas o que ele está falando é uma realidade perceptível, identificável, e a forma com que se fala é absolutamente encantadora, inebriante. O grande Luís Camões e o amor. Amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente,
É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aí o poeta, nós temos um poeta na plena arte, na sua plenitude da sua expressão artística, falando das contradições que existem no amor, especialmente no amor romântico, né? É uma reflexão maravilhosa, linda, e é o que eu agradeço a sua atenção, estou à disposição. Você pode entrar em contato comigo pessoalmente, pelos meus contatos, pelo meu site, pelas redes sociais. Se você tiver uma solicitação pessoal ou institucional, corporativa, quiser levar essa palestra para o seu evento, para o seu projeto cultural, para o seu projeto educacional, para o seu projeto de entretenimento, estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima.